nós ao som de Tarraxinha. Esse ritmo é foda. Como é que vocês estão, gente? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para uma live sem mimimi, sem mimimi. Porque mimimi é chato demais, chato demais. Esperando aí nossa convidada Janaína Freire entrar. Pra galera toda chegar ao som de Tarraxinha. Pra quem não conhece. Muito bom, muito bom, muito bom. Fala, galera! Boa noite, boa noite. De onde vocês são, povo? Fala aí pra mim, por favor, de onde vocês são. Flávia chegando, Lulu chegando, Lili Santos chegando. Jana já tá aí? Ixi, então tá aí. Deixa eu interromper a Tarraxinha aqui. Pra já fazer você entrar agora. Pera aí. Agora, deixa eu abaixar esse som aqui. Eu achei que eu ia curtir Tarraxinha mais um tempinho, pô, caramba. Laide Medeiros de Brasília. Brasília, ô saudade. Comecei a ter saudade de Brasília agora. Antigamente eu odiava, agora eu tenho saudade. Deixa eu baixar aqui, pronto. Vou ter que interromper minha Tarraxinha. A Jana já entrou tão rápido assim, gente. Jana de Fortaleza, Janine Porto, acabou de entrar agora. Marli Mendes. Cadê? Deixa eu chamar a Jana. O botão não foi? Foi, agora foi. E a Janaína então já vai entrar. Atenção, 3, 2, 1. Vixe, peraí. Fala, dona Janaína! Ei, tava dançando aqui. Pois é, cara, isso é Tarraxinha, conhece? Não. Tarraxinha é o seguinte, é uma kizomba mais acelerada, entendeu? E na Tarraxinha, você pode mexer além do quadril, pode mexer um pouco acima da cintura. Mas não é muito. Mas não é muito. Esse negócio aqui é lambada, tá? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô feliz de estar aqui mais uma vez com você. Eu também, não tem como não estar feliz fazendo essa live com você sobre esse assunto tão legal, né, que eu acho que as pessoas assim, elas vão assistir só para orientar outras, porque não tem ninguém mimimizento assistindo essa live, né? Ninguém aqui nunca fez mimimi, enfim, ninguém nunca fez nada disso. Mas olha só, antes da gente começar essa live, eu quero primeiro fazer um agradecimento especial a uma pessoa especial. Você me permite? Claro. Então, você me contou uma coisa, então eu quero agradecer especialmente a sua mãe pelo que ela disse. Eu quero mandar um beijo enorme para sua mãe em função do que ela falou. Olha aí, dona Socorro, minha mãe não tá na live vendo isso, mas eu vou falar para ela. Não, ela assiste depois. Ela assiste depois. Bom, Jana, é o seguinte, eu preciso conversar com você sério. O que aconteceu? Tem acontecido muitas coisas, Janaína. E tá ficando complicado. Porque olha só, eu entendo que o ser humano, quando ele pensa um monte de coisas e quer fazer um monte de coisas, ele precisa ter discernimento nas suas escolhas. E eu acho que você não tem feito boas escolhas ultimamente na sua vida. Eu acho que você tem acelerado um pouco várias etapas do processo. Eu acho que você deveria, refletir um pouco mais sobre vários detalhes do que ocorre, entender um pouco melhor o ser humano, sabe? Eu acho que você não tem feito isso de forma completa, de forma direita, e, enfim, eu acho que você deveria, sabe, ser um pouco mais humana, ser um pouco mais... ter um pouco mais de empatia, se colocar um pouco mais no lugar. Porque, não, peraí, só um minutinho que eu tô falando. Depois que eu falar, você fala. Então, assim, eu acho que você deveria ter um pouco mais de empatia pelo ser humano, e eu acho de verdade que a forma que você enxerga o mundo e a forma que você opta, né, pelas suas escolhas, ela não está legal. Por exemplo, essa felicidade que você mostra no Instagram todos os dias, ela é falsa, sabe? Ela é muito falsa. Porque é muito fácil a pessoa postar feliz. Só um minutinho, Janaína, eu não terminei ainda, só um minutinho. Essa felicidade que você posta, ela é muito falsa, ela é muito hipócrita, porque é impossível uma pessoa ser feliz assim o tempo todo. Então, eu acho que você quer vender uma imagem, sabe, daquilo que você não é. Entendeu? Wendel Castelano. Eu vou deixar você falar agora, mas eu tenho um compromisso agora, depois a gente conversa. Começou o mimimi, olha aí, tá vendo? Olha aí o mimimi. Isso é mimimi. O Wendel Castelano volta aqui agora, nesta live. Vamos parar de mimimi. O engraçado, Jana, sabe o que é? É que é rotulado como mimimizeto a pessoa que quer responder. Tá pedindo para falar, né?
É horrível, né? Você está conversando com alguém e você tem que pedir para falar, né? Da pessoa não deixar nem sequer você respirar. Então, quer dizer, são coisas que realmente, dentro de uma relação positiva, não há a menor necessidade que essas coisas ocorram, e muito menos que as pessoas achem... Espera aí, eu estou mexendo um monte de coisa sem querer aqui. E que as pessoas achem que são donas da verdade, né? E que tudo aquilo que elas concluem é o certo, vomitam, despejam e não escutam de volta. E quando você consegue falar de volta, é mimimizento. É É. estranho. Mimimi, enfim, tem várias formas de ser mimizento, né? Tem gente que reclama por coisinhas. Tem gente que tem uma carência excessiva, que, né, se sente abandonada. Tem gente que se vitimiza. Ai, coitadinho de mim, pobrezinho, você não me dá atenção, você não tá nem aí pra mim. Tem gente que tem ciúme, desconfiança, que não deixa o outro ter liberdade, né? Aquela coisa de sair com os amigos, ou o homem sair com os amigos, jogar futebol, fazer coisas que ele faria naturalmente se ele tivesse sozinho. Então, tem umas discussões bobas por questões imaturas, e aí esse mimimi vai cansando o relacionamento. E se a gente precisa da admiração, né? Eu considero que é fundamental ter admiração no relacionamento. Sem admiração, você não tem nem tesão. Então, quando o relacionamento começa a ficar muito mimizento, vai desgastando, você vai perdendo a paciência, a admiração. É uma chatice. Ninguém aqui se manifestou se é mimizento. Pode falar, gente, pode confessar. Ninguém aqui. Ninguém vai ser preso porque é mimizento. Isso tem como mudar. Olha só, a gente quer fazer dessa live hoje uma live mais interativa, galera. Então, eu e a Janaína pedimos que vocês participem e a gente vai, ao máximo possível, ler os comentários de vocês no meio da nossa conversa e queremos os depoimentos de vocês. Para pegar mais leve, vamos lá. Quantos de vocês que estão aqui assistindo a live já tiveram relações com gente mimimizenta? Pronto, vamos pegar leve para não falar de si, né? Para não falar de si. Ó, a Thalita está falando, isso vale para todos os relacionamentos, inclusive amizades. Inclusive profissional, Tatá. Inclusive profissional. Tem gente profissional que é mimimizenta demais. Eu posso assumir que profissionalmente eu já fui muito mimimizento. Já, porque numa outra fase da minha vida, numa outra versão do Wendel Castellano, eu me incomodava demais com as críticas. Então eu queria rebater todas. Então eu não aceitava as críticas, porque, veja bem, críticas para o bem não são críticas, são sugestões. Sugestões eu sempre aceitei. Agora, crítica, porque não existe crítica construtiva, tá? Toda crítica destrói, pronto, acabou. As críticas eu sempre queria rebater e não aceitava. Até que eu aprendi a falar uma palavrinha com 6 letras e com um hífen no meio, chamada foda-se. E aí, quando essa palavra entrou no meu dicionário, Jana, no universo profissional, cara, caguei. E também é uma palavrinha legal com 5 letras. Foda-se e caguei. Se todo mundo usasse essas 2 palavras, foda-se e caguei, cara, o mundo seria melhor. Muito menos mimimi. Muito menos. Né? O problema é que o caguei, às vezes, é usado como desprezo. E aí é errado. Porque eu quero ver sua opinião a respeito. A pessoa mimimizenta é aquela que reclama demais, se põe como vítima, o tempo todo está se colocando para baixo e quer ser o centro das atenções, de alguma forma. Né? E faz como a gente simulou nessa brincadeira aí no começo, de falar, vomitar um monte de coisa e não deixar o outro falar. Isso é necessidade de ser o centro das atenções e de autoafirmação. Né? Não tem outra explicação. Por outro lado, quando o mimimizento está se expressando, ou a mimimizenta, há de se considerar qual é o ponto-chave do mimimi. Algum fundamento pode existir. E, de repente, a pessoa se torna mimimizenta porque ela não consegue falar. Ela não consegue ser ouvida. Né? Então, quer dizer, a gente está começando pegando leve, falando, vamos falar assim, o lado bonzinho do mimimi. Né? O lado claro do mimimi, não o lado obscuro. Mas, muitas vezes, a pessoa ela apela para o lado mimimi. Tem gente que apela para a violência verbal. Tem gente que apela para a violência até física. Tem gente que apela para falta de paciência, nervosismo, explosão. E tem gente que apela para o mimimi para conseguir se expressar. E aí eu pergunto, Jana, será que não é uma falha
de relações, ou melhor, de escolha das relações, quando você se relaciona com alguém em que você tem que ser mimimizento para ver se a pessoa consegue te escutar? Será que não foi uma escolha errada ou é só falta de diálogo? Eu gosto muito de ser sempre autorresponsável, né? Eu já fui uma mulher mimizenta. Eu vi que muita gente falou que é mimizento, que está melhorando. Eu já fui uma mulher cheia de mimimi. E muitas vezes o mimizento, né, como você falou, se coloca como vítima, aí não sabe se expressar. Eu gosto muito de usar as técnicas da comunicação não violenta. Então, em vez de falar assim, você não me dá atenção, você só quer saber de trabalhar, você não está nem aí para mim, eu posso dizer assim, eu estou sentindo a sua falta. Eu sinto Sim. falta da gente sair, eu sinto falta da gente estar junto, eu sinto falta de fazer coisas maravilhosas. Eu não sei o que você está bebendo, eu tô aqui. Ah, mano, isso daqui que está aqui dentro, ninguém vai saber o que é. Não é água e nem café. Não é água Ninguém... nem café. Isso eu posso garantir. Nem leite. Aguardente. Mas o primeiro passo é reconhecer, e é muito difícil, às vezes, a pessoa que é mimizenta, que é reclamona, reconhecer, cara, eu tô reclamando demais, né? Eu quero melhorar, eu posso mudar. Então, o primeiro passo é reconhecer, cara, essa minha comunicação não é legal. Essa minha comunicação, às vezes, chega até a ser agressiva, porque muita gente, toda vez que você fala, você me irrita, na verdade, você tem que pensar assim, não, a pessoa me irrita ou eu estou me sentindo irritada com algo que essa pessoa fez, é bem diferente. Então, a questão da comunicação, a forma de se comunicar, torna a relação menos mimizenta, né? Em vez de falar, você não me dá atenção, falar, eu estou sentindo a sua falta, é totalmente diferente. E tem muita coisa por trás, como insegurança, né? Eu posso me expressar da seguinte forma, olha, você... o seu relacionamento, sei lá, aquela sua amizade está me deixando insegura. Né? Em vez de já chegar para a pessoa criticando, condenando, reclamando, esbravejando, falar assim, olha, eu estou me sentindo insegura. E aí a outra pessoa pode falar, olha, amor, não tem nada a ver, a gente é amigo e tal. Tranquilizar a outra pessoa. Né? Então, eu sou a favor sempre de diálogo, mas tem que ser com uma comunicação não violenta. O mimizento geralmente é tudo assim, você, e apontando o dedo, e brigando, e apontando, e se fazendo de vítima. Aí é muito mimimi. E sempre acusando o outro de ser mimimizento, porque o mimimizento é quase um narcisismo, né? Porque a pessoa ela acusa a outra dos defeitos que ela possui. E ela faz isso para que ninguém enxergue o que ela tem, né? E o mimimizento faz muito isso, a mimimizenta também. Eu coloco que a maior distância que pode existir entre duas pessoas é o mal-entendido. Essa é a maior distância que pode existir entre duas pessoas. Né? Se a menor distância entre duas pessoas é uma linha reta, a maior distância é o mal-entendido. E falta diálogo, sabe? Falta o melhor entendimento das necessidades do outro dentro de uma relação. Muitas vezes as pessoas entram nas relações por ilusões que elas criaram de como aquela pessoa é, até por alguns aspectos que a pessoa pode ter percebido do jeito de ser da pessoa, mas faltou tempo e faltou um envolvimento maior na intimidade do ser humano. E entender a complexidade que o ser humano é, com todas as suas dores, alegrias, com todas as suas manifestações de expressões daquilo que ela sente. E eu percebo que hoje, a geração de hoje, quando eu falo geração de hoje, não é a geração que tem entre X anos e X anos. É a geração de hoje do planeta. Ela está olhando tanto para o próprio umbigo e ela não se preocupa com fatores tão singelos, tão simples como amor ao próximo, simplesmente o amor ao próximo, a ponto de entender o que a outra pessoa sente. Tentar observar... tem uma frase que eu usei muito numa relação que eu tive, que era o seguinte, tenta olhar com o meu olhar, tenta entender o que eu estou falando com o meu olhar, só para que a gente possa conseguir estabelecer um diálogo. E não adiantava, né? Porque o olhar da pessoa era o certo e pronto, aquilo era a verdade absoluta. E aí eu fui deixando também. E o mais interessante é que hoje eu dou risada. Né? Assim, eu vejo algumas expressões de várias pessoas por aí e eu percebo o grau de mimimi dessas pessoas. E eu sorrio, eu acho graça, porque são pessoas que querem vender uma imagem daquilo que não são,
que querem passar para as pessoas um sentimento que elas não possuem e que, na realidade, são apenas egoístas, de não conseguir escutar o próximo, de não conseguir escutar o outro, né? E é tão importante a gente escutar o outro, é tão importante a gente se pôr no lugar de alguém. É tão importante, mesmo a pessoa estando errada, na nossa visão e na visão do mundo, vamos supor, a pessoa está num erro completo. Uhum. Mas é tão importante a gente escutar e entender com o olhar dela, com as experiências de vida dela, com a bagagem emocional dela, porque aí a gente consegue entender, peraí, por que essa pessoa erra tanto? Ah, porque ela vê o mundo desse jeito. Porque as experiências dela formaram o seu pensamento e os seus valores e o seu caráter, porque foi isso que ela viveu. Então, opa, eu consigo entender essa pessoa. Posso não aceitar o pensamento dela, mas a partir do momento que eu consigo entender o porquê que aquela pessoa pensa daquele jeito, você muda o jeito de falar, você põe mais carinho, você olha com o olhar dela. Como é difícil hoje as pessoas olharem com o olhar do outro. Porque ninguém está interessado em saber a sua vida. Ninguém está interessado em saber o que você passou, sofreu, viveu. As pessoas querem as pessoas prontas. E se não estiver pronta, não serve. E não é bem assim. Ninguém está pronto. Ninguém está 100% pronto. Todos somos completos, mas não estamos prontos. Falta muita empatia. E relacionamento é coisa para gente adulta, né? Para gente madura. Se você tem muitas feridas emocionais não curadas, você vai ser aquela criança, né? Aquela criança mimizenta. E eu tô vendo muita gente de 30, 40, 50 anos que é uma criança. Emocionalmente falando, é uma criança. E aí, uma das atitudes, né? Outra atitude que mimizento tem é de tirar conclusão. Como você falou, não conversa, tira a sua própria conclusão, fica imaginando e não pergunta. Aí fica assim, mas eu achei que você tinha pensado isso. Não, mas eu imaginei que você tinha entendido. Não, mas... eu pensei que... Essa frase, eu pensei que... Na dúvida, pergunta. Na dúvida, conversa. Porque senão vai virar um mimimi. Porque, como você falou, a gente tem visões de mundo diferentes, né? Ninguém está pronto. Estamos todos os dias em construção, evoluindo, crescendo e aprendendo. E relacionamento é sobre isso. É você entrar num universo completamente diferente do seu. É uma pessoa que tem outra perspectiva de vida, outra visão de mundo. Você pode ter valores parecidos, pode ter muitas afinidades, mas ela nunca vai enxergar com o mesmo óculos, né, que você. Então, relacionamento definitivamente não é para mimizentos. Aqui eu penso o seguinte, Joana, tem pessoas que, por alguma razão, provavelmente essa razão está explicada na infância, na relação que teve com os pais, ou então pelas próprias experiências de vida e tudo que sofreu, elas têm uma necessidade de autoafirmação. Todo mundo tem. E não é errado, não é pecado você se autoafirmar. Você precisa. Só que a gente tem que fazer isso com um olhar para o próximo. Eu posso me autoafirmar o que eu quiser, desde que eu não pise em alguém. Eu posso me elevar o tanto que eu quiser, desde que eu não use os outros como degrau. Né? E, obviamente, nesse processo, as pessoas que fazem isso com parcimônia, com inteligência e com amor ao próximo, podem até ser vistas pelas outras como metidas, como arrogantes, enfim, e que se dane, porque ela teve o processo dela sem pisar em ninguém. E ela, obviamente, vai atrair para a vida dela pessoas que são assim também, que tiveram seus sofrimentos, entendimentos e processos para hoje se autoafirmarem. O grande problema é que tem pessoas que não se autoafirmaram ou não se autoafirmam da forma que deveria ter sido feita, dessa forma que eu coloquei aqui, e acabam, então, entendendo que a única forma certa de ver a vida é a dela. Então, quer dizer, apenas a forma dela enxergar as coisas é a certa. Se você não enxergar como ela, você está errado. Se você não pensar como ela, você está errado. Se você não for ou ser como ela, você está errado, como essa pessoa. E aí as relações se destroem. Não tem como dar certo. Por quê? Porque, inevitavelmente, o lado ofendido ou ele vai se tocar e sair fora, ou o lado que ofende também vai sair fora, porque chega um momento que essa fonte de suprimento se esgota. E aí vai buscar suprimentos em outras pessoas.
né? Então, quer dizer, para conseguir continuar estabelecendo a sua falsa autoafirmação. Então, quer dizer, eu acho que o ponto-chave do mimimi, da existência do mimimi, é o diálogo e o entendimento de como o outro é. Se isso acontece, pode ter as briguinhas de vez em quando que são legais, pode ter o charminho. O charminho é diferente de mimimi, sabe? E essa pimentinha, às vezes, é legal. Mas tem hora certa para acontecer, tem as palavras certas para serem usadas, existe e tem que ter um envolvimento certo entre os dois para o outro entender. Ele está só me provocando. Deixa eu cair aqui na provocação dele só um pouquinho, só para esse joguinho ficar legal. Isso é bacana. O problema é quando vira vício, essa questão do mimimi. É o que você falou, as pessoas supõem ao invés de perguntar. Custa perguntar. Peraí, você está falando sério? Essa é uma pergunta legal para fazer. Ó, a Krika está falando, as pessoas estão com preguiça de se conhecer. Estão, Krika. Estão. E reclamam. Tá? E reclamam. Quando já conhecem pessoas e reclamam delas porque não quiseram nem sequer conhecê-las. E acabam voltando para relações que nunca deram certo pelo hábito, por já conhecer, mesmo sendo ruim. E preguiça de conhecer o novo. Né? Assim, eu administro num grupo hoje a gente estava até falando disso nesse grupo. Então, quer dizer, as pessoas preferem, muitas vezes, permanecer em relações ruins que já conhecem do que se permitir a novidade. E a novidade é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente aprender. Né? Assim, ter pessoas novas ao seu redor. E quando eu falo isso, as pessoas confundem muito, Jana, achando que você conhecer pessoas é porque você, seja homem ou mulher, está numa fase galinha, quer pegar todo mundo. Não, cara, não é isso. É estabelecer conexões. Sabe, conexões profissionais, conexões de amizade, conexões por afinidades apenas. Sim. E claro, se as pessoas estão solteiras, algo pode acontecer, por que não? Mas as pessoas estão com preguiça de conhecer, e eu falo mais. Quem tem preguiça de conhecer é porque não se conhece. E a maioria das pessoas não se conhece na sua totalidade. Essa é a grande realidade. Verdade. Eu adoro conhecer gente, eu sou curiosa por pessoas. Eu também. E em relação a esse mimimi, o que eu vejo, né? Muitas vezes, um casal, enfim, ou a gente falou aqui de outras amizades, relações profissionais, entram em discussões bobas. É uma discussão, às vezes você entra numa discussão boba, sem sentido, que não vai chegar a lugar nenhum, mas fica um querendo ter razão, um querendo estar certo, e a discussão vai crescendo, crescendo, aumentando, em vez de focar na solução. O oposto de mimimi é: o que a gente pode fazer sobre isso? Qual é a solução? O que a gente vai fazer para melhorar? Eu já tive um namoro que eu falava, cara, em vez da gente estar brigando sobre isso, a gente podia estar pensando assim, como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Qual o próximo lugar que a gente vai viajar? Sabe? Eu falo, gente, não dá. Tempo e energia são duas coisas muito valiosas que a gente tem. Então, entrar numa discussão boba só para querer que o outro aceite que você tem razão, que você está certa, que o outro... que na verdade a gente pode ter opiniões diferentes, como você falou, mas a gente pode compreender a visão do outro e falar, não, tudo bem, eu penso diferente de você, mas respeito, mas vamos focar na solução. O que a gente vai fazer para melhorar? O que a gente vai fazer para que isso não aconteça mais? O que a gente vai fazer para que esse relacionamento seja cada vez melhor? E não ficar ali discutindo. Como eu falei, tem tanta coisa melhor para fazer do que ficar discutindo, né? Tanta coisa melhor. É uma perda de tempo, é uma perda de vida. Sabe, assim, eu não vou negar que eu já alimentei discussões assim, dentro de relacionamentos. Não vou negar também que algumas dessas eu alimentei para observar a reação da pessoa e eu entender melhor quem ela é. Então, quer dizer, e aí acabei percebendo coisas que eu não queria ter percebido, né? Enfim, tipo, você joga o verde e acaba vindo a plantação inteira e você não queria a plantação inteira. Mas eu também não posso negar que quando a gente vive uma vida de entendimento, de se colocar no lugar do outro e olhar a situação que o outro coloca com o olhar dele, a vida fica muito melhor. Sabe? E o nosso grau de aprendizado é muito maior, porque você acaba se travestindo do olhar do outro. E você acaba entendendo pelo menos um pouquinho a perspectiva de mundo que você não possui. E muitas vezes você pode perceber, caramba, como eu estava errado uma vida inteira por pensar desse jeito, porque agora que eu me pus no seu lugar, eu consigo entender melhor
esse ponto de vista que eu não tinha parado para pensar dessa forma. E as pessoas hoje também não têm a humildade de voltar atrás, Jana. As pessoas têm compromisso com o erro. Sabe assim, eu sou desse jeito, é desse jeito que todo mundo me conhece, então eu não posso mudar. Sabe, não podem mudar de opinião, não podem mudar de ideia, não podem deixar de defender uma bandeira para defender uma outra bandeira totalmente oposta, simplesmente porque aprenderam a olhar com o olhar do outro, né? Mas, continuando sobre o mimimi, existe o mimimi feminino, existe o mimimi masculino, tem diferenças. Tem diferença. Para a gente entrar nessa área, nessas diferenças, eu quero saber de você uma situação real em que você já foi mimizenta para um caralho, que foi chato pra caramba para outra pessoa. Nossa, gente, não foi pouco, não. Eu era muito, muito, muito mimizenta no passado, já fui. Mas desde implicar, tá, que meu ex-marido passava a noite jogando pôquer. Era só entre os amigos, tipo, era na casa do tio, com primos, mas era o jogo até às 5 da manhã. E aí eu virava a mulher mais azeda do mundo, gente. O que tem de mal a pessoa jogar pôquer com os primos, com o tio, na casa da família? Não tem nada. Qual o problema? A pessoa está ali se divertindo, está fazendo algo que gosta, está ali ativando a energia masculina, né? Homens quando estão com homens, mulheres quando estão com mulheres. Mas eu era a mais chata do planeta Terra no dia seguinte. Eu era insuportável, azeda. Azeda. Eu sou uma mulher azeda que eu era. Eu não era ciumenta no sentido de faz chamada de vídeo, manda localização. Nem lembro se já tinha isso. Nem lembro se já tinha localização. Mas eu era a mimizenta, a reclamona. Podia estar tudo perfeito, mas se eu achasse isso aqui para reclamar, eu reclamava. E como é que foi o teu processo de correção disso? Como é que você corrigiu essa rota? Veio depois do autoconhecimento, porque eu trabalhei minhas inseguranças, tive que trabalhar. O mimizento tem que trabalhar suas inseguranças, tem que trabalhar suas carências. Eu queria atenção a todo custo, me achava vítima de todo mundo. Peraí, olha o comentário da Felipe agora, dá uma olhadinha. Desde que o strip poker sobre para você. Agora eu entendi o mimimi da Jana, o medo da Jana, agora eu entendi. Jana, se rolava strip poker, você tinha razão. Você tinha toda razão. Não rolava esse, não. Uhum. Então, eu não tinha autoconfiança e uma coisa que a gente não tem... Rolava, peraí. Não rolava que você soubesse, né? Tá certo. Continuando. A cachorrada começou a latir aqui. Para, Jasmine. Jasmine. Minha filha saiu. Minha Quando filha os animais saiu. se manifestam é porque há um fundo de verdade, ela sentiu alguma coisa. Peraí, eu vou ter que dar um jeito na Jasmine. Já volto. Relaxa, eu vou falando aqui com a galera. Então, gente, falando sobre o mimimi, né? A gente vai entrar agora numa parte não combinada, porque as lives com a Jana são sempre espontâneas, enfim, onde a gente vai falar da diferença do mimimi masculino para o mimimi feminino. Né? Obviamente, aqui na nossa live tem mais mulheres do que homens, né, acompanhando, e eu gostaria que vocês colocassem aí agora a situação em que vocês foram mimimizentas. Escreve aí quem tiver coragem. Olha, fui mimimizenta quando eu fiz isso. Coloca aí pra gente, por favor. Né? Mas vamos lá, Jana, continuando, embora quando há uma manifestação animal, que há a verdade no ar. Mas vamos lá. E aí também, quando a pessoa não ocupa o tempo dela, é porque depois vai ter a revanche, eu vou falar de um ex-mimizento, né? Pode falar até a revanche depois. Mas quando a pessoa não ocupa a cabeça dela, não se ocupa com coisas para ela, ela vai querer cuidar da vida do outro, né? Do que ela está se relacionando. Porque ela está tão desocupada com a vida dela, que ela vai ter que vigiar o Instagram do outro, o WhatsApp do outro. Enfim, vai ficar preocupada com a vida do outro. Aí vira um mimizento. Porque uma coisa que eu não consigo entender é por que às vezes as nossas opiniões incomodam tanto as pessoas. Muitas vezes, né, assim, eu e você somos formadores de opinião. E eu acho interessante algumas pessoas que se incomodam com as nossas opiniões. Porra, deixa de seguir, meu Deus do céu.
é só não seguir mais. Sabe, é tão fácil, né? E já começa um mimimi. Quer ver um exemplo? O mimimi que eu mais recebo, não, são vários, mas eu vou citar um deles. O que acontece? Eu adoto uma estratégia que os gurus do marketing digital não recomendam, tal, porque eles querem vender cursos, né? E eu adoto uma estratégia que é o seguinte: de repente, eu começo a seguir indiscriminadamente várias pessoas, vários perfis no Instagram, eu nem abro o perfil. Qual é o meu objetivo nisso? As pessoas terem curiosidade de olhar o meu perfil, gostar do meu trabalho e começar a me seguir. Eu faço isso. Eu faço isso desde o começo. Até hoje eu nunca investi um centavo em tráfego pago para ter seguidores. E o meu trabalho foi crescendo dessa forma, em 2 anos. Então eu estou agora com 22 mil seguidores. E foi dessa forma. Então funciona. Né? As pessoas falam que não funciona, tá, porque querem vender mentorias. Mas funciona. Aí o que acontece? Inevitavelmente, eu deixo de seguir. Eu vou deixando de seguir. Por quê? Porque há um limite no Instagram, salvo engano, são de 7.500 pessoas, e você não consegue seguir mais do que isso. Então eu vou deixando de seguir para poder seguir mais gente. Aí eu recebo as seguintes mensagens, é direto, Jana. Vou deixar de te seguir. Aí eu pergunto, o que foi? Eu falei alguma coisa errada, meu conteúdo não está te agradando, eu não te ajudo. O que está acontecendo? Você deixou de me seguir, então não vou te seguir mais. Aí eu explico, mas vem cá. Eu estou conversando com você. Isso ocorreu um dia, 2h30 da manhã. Eu estou conversando com você. Eu estou te dando a maior atenção do mundo. Meu WhatsApp está presente em todas as minhas postagens. Todo mundo tem liberdade para falar direto comigo no meu WhatsApp. E eu falo com todo mundo. E você vai deixar de me seguir porque eu não te sigo mais? Você é igual aos outros que eu conheci. A todos os outros coaches, a todos os outros não sei o que. Eu falei, parou? Aí eu subi no salto e deixei um tom de voz um pouco mais expressivo, dizendo assim, expressivo é uma palavra legal para definir o que eu vou fazer agora, o que eu vou mostrar agora. Criatura, deixa eu te falar o seguinte, eu duvido que a porra dos outros coaches aqui do Instagram mandem um áudio para você ou falem com você às 2h30 da manhã. Então o que é mais importante? Eu estou aqui para te ajudar na porra do seu problema, seja ele qual for, ou eu seguir o seu perfil no Instagram que não tem nenhuma foto no seu perfil, inclusive. Aí ela passou uns 3 minutos, né? Eu senti que ela escutou o áudio e ficou online, né? Passou uns 3 minutos. É verdade. Desculpa. Então, assim, porra, sabe, é um mimimi. Olha o nível do mimimi. Então, quer dizer, você deixa de seguir a pessoa, no meu caso, em função do meu trabalho, a pessoa vem com mimimi. Cara, isso já é uma pessoa mimimizenta de natureza. E aí, eu conversando melhor com ela, né? Claro que aí eu dei a porrada, porque eu sempre falo o que eu sinto, da forma que eu penso. Muitas vezes eu acabo, talvez, machucando algumas pessoas, mas depois que elas conversam um pouco mais comigo, elas entendem qual foi o meu objetivo, que é dar o choque de realidade. E aí eu conversando com ela melhor, eu falei, olha, imagina você cobrando a mim, que sou um estranho, que você nunca viu na vida, e provavelmente, talvez, se você nunca assistiu uma palestra presencial minha, você nunca vai me ver. Eu estou aqui só para te ajudar. Eu não estou aqui para vender cursos apenas. Eu converso com todo mundo que me procura. Imagina como você não é nas suas relações. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei, conta para mim sobre os seus relacionamentos. Eles duram muito tempo? Como é que são? Aí ela se abriu. Ela começou a falar, não, é só briga o tempo todo, porque eu realmente sou assim. Eu realmente pego no pé. Eu realmente vou no detalhe do detalhe. Eu vou lá na unha encravada e coloco um alfinete quente dentro da unha encravada ainda. Enfim, eu falei, mas por que, meu Deus? Qual é a necessidade de fazer isso? E aí, você sabe o que eu descobri, João? Aí ela se tornou uma mentoranda minha. Ela adquiriu as sessões de terapia e tudo mais. E o que acontece? Ela teve esse desvio de comportamento desde criança por necessidade de chamar a atenção, porque os pais se separaram muito cedo. O pai traía a mãe direto e ela não conseguia ter a atenção do pai, porque tempos depois o pai saiu de casa e sumiu na vida. E aí, conversando com ela, eu cheguei ao entendimento, junto dela, de que, na realidade, ela só fazia isso com homens, dentro das relações ou fora das relações, como esse exemplo que eu te citei agora. Por quê? Porque era uma tentativa dela de chamar a atenção desses homens, que é uma atenção que ela não teve do pai. Sim, e o medo de se sentir abandonada. Você parar de seguir, ela se sentiu abandonada por você. Se sentiu abandonada. Entendeu? Então, quer dizer, olha de onde vem a origem. Né? E assim como ela, várias mulheres e homens passaram por isso. Porque
Infelizmente, o divórcio acontece e hoje são muito mais casais divorciados do que casados desde o do início do casamento. Então, quer dizer, o divórcio é mais natural do que a permanência da relação. E não adianta, pais divorciados vão gerar traumas nos seus filhos se não fizerem esse divórcio do jeito correto, com amizade, com respeito, com cuidado aos filhos, né, sem deixar os filhos sentirem falta. Então, quer dizer, mas como a maioria não faz isso, porque viram inimigos, os filhos acabam sentindo isso lá na frente e vão ter desvios de comportamento, problemas de temperamento, de relacionamento, em razão lá da infância e nem se tocam que foi isso. Porque está tão distante, né, tudo que aconteceu, que nem se tocam que a origem está aí. E aí é que é legal, porque quando a gente detecta a causa, é fácil de estabelecer uma rota e uma solução. E a pessoa voltar a ser feliz, né? E aí você tocou num outro mimimi de casais que se separam e não deixa o outro ser feliz. Não deixa, assim, no sentido de, às vezes, né, tem filho e fica um implicando com o outro, causando um monte de mimimi, que às vezes esquece até do filho. Por puro ego, né? Porque tá ferido, não, fulano me abandonou, fulano me largou, enfim, aí fica um monte de mimimi. É um mimimi que não deixa o outro seguir a vida, seguir adiante. Enquanto está perdendo tempo atrapalhando a vida do outro, está esquecendo de viver a própria vida. Sim. É o que eu falo. Deixa o outro ser feliz. Não sai da moita, né? Hã? É aquele não caga e não sai da moita, porque a pessoa fica ali ocupando espaço e o avião quer voar. Eu sou partidário da seguinte ideia, Jean. Ó, meu avião está levantando o voo. Se não quer levantar junto, sai da pista. Entendeu? Assim, sai da pista, senão eu atropelo. Né? Porque as pessoas elas ficam se incomodando umas com as outras. Né? Ó, Cristiane, vivi isso com meus pais. Minha nunca aceitou, deve ser mãe, minha mãe nunca aceitou o final do relacionamento. E isso, com certeza, Cris, gerou consequências na sua vida, no seu jeito de ser. Sejam positivas ou negativas. A maioria são negativas, né? Por isso que existe esse trabalho meu e da Janaína de desenvolvimento humano, né? De psicoterapia, hipnoterapia, enfim, mentoria de mulheres. Mas, com certeza, gerou reflexos na mulher que você é hoje. Só que sabe qual é o lado bom disso? Tanto eu, quanto a Jana, quanto vários profissionais, a gente consegue transformar, se isso for negativo na sua vida, em algo positivo. Sabe? A gente consegue fazer você ressignificar isso. Então, procura pela Janaína, procura por mim. A gente tem produtos, tem mentorias que podem te ajudar a reverter essa situação. Cris é minha prima. Tamo junto. Olha entregando a Cris. Aí você falou. A gente conversa muito, amo. E é exatamente isso, Wendel, porque, assim, todos nós, quem dera se não tivéssemos, mas todos nós temos feridas de infância, principalmente de abandono, rejeição, às vezes de traição. E não é, nossa, Jana, nunca fui abandonada, mas às vezes você se sentiu, não é que você foi. Vou dar um exemplo, a minha mãe trabalhava muito, então às vezes ela na hora do almoço não tinha tempo nem de me dar atenção, às vezes ela chegava, amamentava rápido e meu irmão já saía. De certa forma eu me sentia abandonada, a criança não entende aquilo, né? Que a mãe estava almoçando rápido, correndo e não pôde dar atenção, e a gente leva isso inconscientemente, e aí se torna uma pessoa mimizenta, que eu era desse tipo de qualquer coisa, não, fulano me abandonou, fulano não gosta de mim. Eu tinha uma necessidade de ser amada e aceita a todo custo. Do tipo, como que você não gosta de mim? Eu sou uma pessoa tão legal. Meu Deus, você... Não, é absurdo você não gostar de mim. Mas eu não entendia que o outro tem o direito de não gostar de mim. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. O fato de alguém não gostar de mim não invalida quem eu sou. Por isso que você tem que saber sua identidade, quem você é. Que a autoestima não é, ai, as pessoas vão gostar de mim. Tem uma frase, né, que fala, não é isso, tá tudo bem se elas não gostarem. Tá tudo ok. Não tem problema não gostar de mim. Então, a gente tem que trabalhar essas feridas para não ser uma pessoa mimizenta, para não ser uma pessoa chata, reclamona, que quer brigar, que quer discutir, que quer ter razão, que quer... a todo custo, né, chamar atenção, impor sua vontade, se fazer de vítima. Não, ninguém... Assim, adultos não suportam mimimi.
adultos, né? Porque se são duas crianças se relacionando, aí vai virar aquele relacionamento doentio, tóxico, né? Muitas vezes abusivo. Aí Como é que, como é que você vê, Jana, o seguinte? Por exemplo, vamos falar um pouco do mimimi masculino. Eu tenho observado que a geração de homens de hoje é muito diferente da geração de homens da época dos meus avós, por exemplo. Na época dos nossos avós, os homens pareciam ser homens de verdade. Em que sentido? Não na totalidade, tá? Mas eram firmes de si, seguros de si, totalmente responsáveis por prover a família inteira e trabalhavam pra caramba para fazer isso. Tudo bem, eram machistas, queriam que as nossas vovós ficassem em casa cuidando dos filhos. Eu não vou entrar nesse aspecto do machismo, estou falando da postura masculina apenas, tá? Também não vou entrar no fator de que a maioria dos nossos vovós não eram fiéis, dos nossos vovôs não eram fiéis às nossas vovós. Não vou entrar nisso, tá? Eu estou falando de postura. Eles se colocavam como responsáveis em prover a família, eles trabalhavam pra caramba e nada dissolvia aquele casamento. Não vou entrar em abusos, não vou entrar em nada disso, tá? Senão a conversa vai para outro lado. Hoje, a postura dos homens é a seguinte, e eu percebo muito isso. Dependo da minha mulher, ela tem que trabalhar pra caramba, porque se eu perder o meu emprego, ela segura a onda. Esse motivo é errado. Eu acho que a mulher tem que trabalhar assim para ter sua independência, não para segurar a onda. Mas se for necessário ela segurar a onda, ela vai segurar, mas porque ela entendeu que seu marido está passando por uma situação complicada, e não porque ele quer depender disso. Então, a maioria dos homens parece que hoje são os bananas, são os bostas, são aquilo que eu chamo de cueca frouxa mesmo. São mimimizentos em excesso, reclamam de tudo, reclamam da falta de emprego, mas não procuram emprego, reclamam da falta de oportunidades, mas não fazem cursos, reclamam que ninguém me ama, ninguém me quer, mas não se cuida, não se intelectualiza, não cuida da vaidade. Culpam o mundo inteiro de tudo. E eu queria entender, na sua visão, né, como uma analista comportamental, por que os homens de hoje se enfraqueceram tanto? Por que os homens de hoje são tão bananas? O que acontece, o que aconteceu de anos para cá, da época dos nossos avós, na sua opinião, para que os homens ficassem tão fracos? Bom, vou falar da minha perspectiva, viu, pessoal? Não quer dizer que está certo ou errado, é só a minha opinião. Mas eu vejo que as mulheres buscaram mais se desenvolver. Buscaram autoconhecimento, terapias, estão buscando se desenvolver espiritualmente, emocionalmente. E os homens ainda têm muito preconceito. Então é como se as mulheres estivessem, algumas mulheres, né, um pouco mais à frente emocionalmente do que os homens. E alguns homens têm muita dificuldade de buscar terapia, porque tem preconceito, acham que é coisa de gente doida, acham que é coisa de gente doente, e acham que vão perder a masculinidade, de certa forma, ou serão considerados fracos se buscarem terapia, se reconhecerem que têm feridas emocionais, não buscam. Meu último relacionamento maior que eu tive foi uma experiência terrível, porque era uma pessoa que não buscou curar suas feridas de abandono, de traição. Então ele via traição em tudo, todas as partes. Tinha muitas feridas de abandono, como eu falei. Ao ponto, vou dar um exemplo, hein? No meu aniversário, teve um aniversário meu, que eu não dei o primeiro pedaço do bolo para ele. Mas não foi por querer, deixa eu falar como é que foi. Tava lá cantando parabéns, né, com as minhas amigas e tal, e aí tinha uma amiga que tava, Jana, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Eu, não, calma, espera, vamos cantar parabéns. Ela, não, tem que ir embora, eu não, espera. Aí, sabe quando, assim, cantou parabéns, eu tirei o primeiro pedaço de bolo e falei, toma aqui, você não vai embora. Pra ela não ir embora. E aí outra amiga, que super safa, falou assim, agora você vai dar o outro primeiro pedaço, né? Que aí eu dei pra ele. Mas aquilo pra ele foi o fim. Eu, oi? Tipo, uma pessoa de 40 e tantos anos que depois brigou porque não ganhou o primeiro pedaço de bolo. Oi? Tipo, né? Uma criança ali dentro gritando. Entre outras coisas, né? A gente que trabalha aqui em rede social,
A gente fala, você fala com muitas mulheres. Não é o meu público no Instagram, não tenho muito público masculino, mas quando eu estava como mentora do Gran Cursos, eu tinha, né, alunos, tinha alguns seguidores, né, homens, porque eu estava focada em falar para concurseiros. Então, eu tinha muito ciúme disso, e eu falava assim, cara, você precisa entender que você tem uma ferida, que você tem que tratar, e que se você não buscar isso, o relacionamento não vai fluir, porque você vai ver maldade, vai ver traição em tudo, onde não existe. E aí ele não quis buscar se desenvolver, falou que não precisava, que ele não era doente. E aí, então a minha visão é essa, que as mulheres estão buscando mais autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e alguns homens ainda estão com um certo preconceito. E aí, só para finalizar, também com a questão de todo o movimento que as mulheres fizeram para ocupar diversos lugares, muitos homens se colocaram numa posição inferior. Eu já escutei, por exemplo, eu sou policial. Eu já escutei de homens assim: ai, que bom, porque você que vai me proteger. Eu, hã? Tipo, hã? Eu sou policial, eu tenho uma arma, mas eu quero ser protegida, eu quero ser cuidada. Eu sou uma mulher, eu sou feminina, eu não vou defender nenhum homem. E você não vai matar uma barata com 38, né? Pelo amor de Deus. Enfim. A única chance de eu defender o homem é se eu estiver atuando como policial da hora e for necessário, né, usar a minha força policial. Mas com a chance de eu defender um parceiro, um namorado? Não, 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 não. Claro que não. O homem tem que ter papel de homem, né? Eu respondi isso numa caixinha essa noite, acho que ainda está nos stories, né? Que o homem tem que ter postura de homem, cara de homem, voz de homem, atitude de homem e ser homem, né? Não só demonstrar tudo isso, mas ser, principalmente. E é engraçado isso, né? Porque no teu caso, na atividade que você executa, eu acredito que muitos homens devem ter receio, medo de conversar com você, de se aproximar, ou te verem como alguém masculinizado, né? E não é nada disso. Então, quer dizer, sei lá, o mundo realmente está ficando louco e os homens, hoje, eles estão num grau de mimimi, na minha opinião, que é muito maior que o das mulheres. Porque sabe o que que é, Jana? Parece que, veja bem, eu não estou querendo normalizar o que não é legal. Mas é natural da mulher ter algum mimimi. É natural. Tá? Isso desde que o mundo é mundo. E nós, homens, pelo menos eu posso falar por mim, pelos homens de valor, a gente até acha graça nisso. A gente acha até algo encantador nisso. Nesse enchimento de saco que de vez em quando vocês fazem. E a gente acha legal. Por quê? Não deixa de ser uma demonstração de se importar. Entende? A mulher que faz alguns mimimis, ela está demonstrando que ela se importa com aquela pessoa, que aquilo que ela faz ou fala mexe com ela. E isso pode até ser uma demonstração de amor, meio estranha, mas pode até ser. Agora, o homem não. O homem mimimizento, não adianta. Nenhuma mulher vai gostar do mimimi de um homem. Nenhuma, em situação alguma. Então, quer dizer, o homem ele tem que ter a paciência para aguentar esses mimimis, até porque alguns dos mimimis de vocês vêm de disfunções hormonais, vêm de TPM, vêm de cólica, vêm de um monte de problemas desse universo que uma mulher é dentro dela. E esse universo que uma mulher é dentro dela é muito maior do que o universo que nós homens temos dentro da gente. É um universo muito mais complexo, muito mais dinâmico, muito mais mutável e se transforma a cada dia. Agora, os homens não. Os homens têm modus operandi que é um pouco mais fixo no seu dia a dia. Ele tem padrões de comportamento repetitivos. Diferente da mulher que muda da noite para o dia. Isso é mágico, isso é encantador, eu acho isso o máximo. Mas, não sei lidar com isso como nenhum homem sabe, mas eu acho encantador o aprendizado. Agora, os homens não, eles têm um padrão fixo. E esse padrão fixo, quando é quebrado, a mulher vai estranhar, porque o fator que prende mais a mulher no homem é a segurança. Segurança emocional, segurança afetiva e segurança financeira também. Eu não estou dizendo que a mulher é interesseira, tal, não é isso.
mas a segurança financeira do cara ser provedor, do cara trabalhar, do cara pagar seus boletos, né? E de ser firme na sua postura. Então, quando o homem é mimimizento, acabou a relação para a mulher. Ela vai sustentar por um tempo e depois tchau. Porque a admiração vai embora. Quando a mulher é mimimizenta, se o homem tiver alguma sensibilidade, ele vai entender, vai achar graça, vai até usar esse mimimi dela para alimentar algum joguinho ali que pode ser legal. Sou contra jogos, mas algum joguinho de sedução, algum joguinho de provocação que pode acabar numa noite maravilhosa. Então, assim, tem essa diferença. Agora, na tua visão, as mulheres estão deixando de ser mimimizentas ou ainda continuam? Tem muita mulher mimizenta ainda, tem. Mas são aquelas que não buscam trabalhar nas suas inseguranças, como você falou. Se as mulheres estão até com preguiça de conhecer, isso é um mimimi. Ai, que preguiça de conhecer as pessoas. Cara, então você não quer, então fica só. E é ótimo ficar só um tempo, é ótimo curtir solitude. Mas eu considero que é muito melhor compartilhar a vida com alguém, dividir a vida, enfim, viver coisas incríveis com outra pessoa. E aí, tem muita mulher ainda com mimimi na hora de se relacionar. E aí, o que eu falo? De intolerância. A gente tem que entender que as outras pessoas são diferentes, que elas não vão pensar das mesmas formas, como elas não vão chegar pronta. Às vezes é uma coisa que não incomoda tanto. Sei lá, vamos supor, você está com uma pessoa interessante, mas que ela... deixa eu ver um hábito ruim, vamos supor. Que ela toma muito refrigerante. É uma coisa simples. Mas, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Mas se aquilo ali virar uma discussão, por que você toma refrigerante? Você devia parar de tomar refrigerante. Aí, sabe, é mimimi, calma, né? Tem coisas que você pode conversar, que você vai inspirar outra pessoa. Tem coisas que, e aí eu falo de autoconhecimento, que aí sim são insuportáveis. Vamos supor, eu não me relacionaria com alguém que assiste novela. Lá, credo, Jana. Uai, simples assim. Porque eu não tenho tempo de assistir novela, gente. Tem tanto livro para ler, tem tanta coisa para fazer. Tem coisas mais interessantes que assistir novela. Que eu penso assim, cara, uma pessoa que assiste novela, ela não vai ter assunto comigo. Eu não vou conseguir conversar com essa pessoa que assiste novela. Então é por aí. Ó, a Crica, oxi. Crica, noveleira. Theo, pega ela pra mim. Crica, noveleira. Eu tenho uma outra regra para mim. A regra da novela e a regra do Big Brother. Eu lembro na época do último Big Brother, eu estava conversando com uma pessoa e tal. E estava bem interessante a conversa, né? Estava começando a rolar aquele interesse em conhecer melhor, né? Quem sabe uma relação. E aí ela veio me fazer uma pergunta sobre o Big Brother. Sabe aquele Cara, na hora, acabou. Acabou. Aí você vai falar, Wendel, que radicalismo. Não é radicalismo, é critério. Entendeu? Assim, não rola, cara. Não rola. Olha, galera que está assistindo, eu sei que muitos de vocês assistem Big Brother. Mas fiquem tranquilas, vocês estão aqui seguindo nosso conteúdo, adquirindo nossos cursos, nosso conhecimento. A gente não vai se relacionar, então tá tudo certo. Beleza? Eu tô falando para relações. Sabe assim, falou para mim, assiste Big Brother e vem comentar ainda do Big Brother. Brochei que não há medicamento azulzinho que faça levantar. Não tem como. E aí então não é mimimi, tem a ver com seus valores. E voltando para a questão do mimimi, que eu falo muitas vezes, é de intolerância, né? Você achar que aquela pessoa tem que ser perfeita do jeito que você idealizou, né? Porque a gente fala, só se frustra quem cria expectativa. Conhece a pessoa, claro. Você vai se relacionar com alguém que tenha valores parecidos, afinidades, mas não fique idealizando a pessoa, né, de um jeito que ela não é. Porque às vezes você pode correr o risco de se apaixonar por aquilo que você idealizou, não pela pessoa que é. Então, tem muito mimimi nesse sentido, de falar, cara, deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu ver como ela é. E de entender que ela não vai ser perfeita, não existe
O Príncipe Encantado, esquece a Disney, tudo que a Disney ensinou pra gente, esquece, esquece. E Sabe viva a você realidade, falou uma pessoas coisa, reais. desculpa, pode falar, desculpa, me perdoa. Não, pode falar. Você falou uma coisa aí que eu me toquei de uma coisa que eu penso e falo sempre. Existem 3 formas da gente se apaixonar por alguém. A gente se apaixona pela ilusão que a gente criou sobre aquela pessoa, que ela não é, mas é o que a gente gostaria que fosse, Disney. A gente se apaixona pelo que a pessoa mentiu que era e acabou te iludindo ou não, o que também é ruim, mas quer ver a melhor de todas? Eu acho que o que faz a gente se apaixonar por alguém é quando a gente se apaixona por aquela pessoa que faz a gente ficar mais apaixonado por nós mesmos e por quem nos tornamos ao lado daquela pessoa. Se aquela pessoa me faz me sentir melhor, e não que ela faça algum esforço, que ela apenas seja quem ela é, mas eu ao lado dela me sinto melhor, essa é a paixão verdadeira, eu acho, né? E sem mimimi. Aí os mimimis não acontecem, né? Galerinha, eu não sei o que acontece nas nossas lives, eu com a Janaína, mas só faltam 4 minutos para encerrar e o tempo voa quando a gente está aqui fazendo alguma live. Então a gente vai abrir espaço, embora o espaço já estivesse aberto, para as perguntas de vocês, opiniões de vocês, e a gente vai aqui encaminhando para as nossas considerações finais, que nunca são finais, porque a gente vai fazer live eternamente, então tá tudo certo, né? Diga, dona Jana, fale suas conclusões sobre o mimimi. O oposto do mimimi. O que é o oposto do mimimi? Focar na solução. Né? Primeiro, autorresponsabilidade, falar o que desse mimimi, o que cabe a mim? O que de fato eu estou sentindo? É o outro que está fazendo isso comigo ou eu que estou me sentindo assim ou assado? Como eu estou me sentindo? E segundo, focar na solução. Para de mimimi, foca na solução. Se a solução é dar tchau, amor ao próximo, próximo. Se a solução é vamos melhorar esse relacionamento, vamos melhorar esse relacionamento. Mas para de mimimi e foca na solução, foca em resolver. Em vez de discutir, vai planejar como ganhar dinheiro, vai planejar a viagem, vai namorar, vai beijar na boca e namorar, né? Por exemplo, fazer como o seu ex-boy não fez. Né? Ao invés de reclamar que não recebeu o primeiro pedaço de bolo, você não falou no começo da live sobre as formas diferentes de falar as coisas? Eu, no lugar dele, teria falado o seguinte: meu amor, você não me deu o primeiro pedaço de bolo, mas sobrou, não sobrou? Mais tarde, passa ele no seu corpo todo só para mim. Pronto! Acabou, meu Deus do céu! Ressignificar as coisas. É só isso. Né? O segredo do mimimi. Por que você ficou vermelha, Jana? Eu não. Não. É o filtro, não, brincadeira. Eu tenho filtro aqui. Ah, não, tá certo. Tá, beleza. Então, assim, eu acho que ressignificar as coisas é importante. Se você é mimimizenta e está assistindo essa live agora ou depois em alguma rede social, analisa os motivos e as razões que te fazem ser assim. E saiba, seja qual for o motivo, é a maior besteira do mundo, que você está perdendo um tempo enorme de ser feliz de verdade dentro de um relacionamento, de ter entrega, de ter comunhão, de ter tudo que você puder imaginar de bom. E você está perdendo tempo de vida. Mimimi é perder tempo na vida. Não? Se não tem perguntas, se não tem mais comentários, então vou me despedir aqui rapidinho para depois deixar a Jana se despedir. Jana, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, que eu sei que é precioso. Eu sei que é feriado aí em Brasília hoje, mas eu sei que o seu tempo é precioso. Cris, eu queria te fazer uma pergunta. Cristiane do Sérgio. Responde rapidamente aí. Sérgio é seu sobrenome ou é o seu boy? Estou esperando você responder, Cris. Bora, rápido, porque a live está acabando. É o marido. É marido. Beleza. Quais as razões, Cris, e não precisa responder agora, porque eu vou te perguntar, mas apenas reflita. Quais as razões que o seu nome no Instagram tem que carregar o nome dele? Amor, dedicação, exigência, título de propriedade, insegurança dele ou mimimi? A gente responde isso na próxima live. Não é não, Jana? Boa! Obrigada, Wendel, mais uma vez. Foi ótimo. Conte comigo. Pessoal, obrigada pela presença de vocês e conte com a gente.
E a gente conversa agora para já marcarmos a próxima e o assunto da próxima. Beleza, Jana? Beijo! Menina, daqui a pouquinho a live vai estar aqui no meu feed e vai ser divulgado o link para vocês. E daqui a pouquinho, então, vocês, para quem perdeu, para quem chegou atrasado, enfim, vai poder assistir. Tá bom? Até mais, Jana. Obrigado, meu anjo. Obrigado por tudo. Obrigado Até a pela próxima. Boa noite. Boa noite. Beijos. Fui. Beijo.